paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Amém. Vamos orar a Deus. Que Deus nos dê direção, visão, e que Ele possa nos guiar os textos, aquilo que há uma necessidade de nós estarmos estudando nessa noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos céus, da terra e do mar, aqui nós estamos, ó Deus, em primeiro lugar, para pedir ao Senhor Deus perdão dos nossos pecados, e estar agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa família. Muitas delas, Senhor, nós nem percebemos, mas a verdade é que Tua palavra fala da proteção do Senhor dia e noite. Senhor que não dorme, não posqueneja o guarda de Israel. Eu sei, Deus, que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem estado conosco, Senhor, e tudo aquilo, Deus, que acontece, ó Deus, é vontade ou permissão, mas o Senhor está vendo, contemplando todas as coisas. Aumenta a nossa fé, faz com que nós possamos, Deus, entender que o Senhor tem o controle total da nossa vida, e o Senhor Deus, aleluia, tem o melhor para nós, e tudo que acontece, ó Deus, na nossa vida, com a nossa vida, é permissão do Senhor e é para o nosso bem. Alguma coisa o Senhor sempre tem. Por isso, Deus, nós te louvamos e pedimos, dá-nos direção nessa noite, unge os nossos lábios, unge a nossa mente, o nosso coração, prepara ele, para que nós possamos, Deus, ouvir, aleluia, de uma forma que nós possamos entender a tua vontade. No nome santo do Senhor Jesus, nós oramos agradecido. Amém. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, a um assunto, né, importante, porque eu sempre trabalho com a necessidade do tempo. O próprio Deus também trabalha com a necessidade do tempo, né? E há tantas coisas para a gente estudar, mas a gente vê assim a necessidade da gente estar trabalhando mais a questão da divindade, e nós vamos entrar também na predestinação, né? Nós vamos entrar também na predestinação, porque é quase que impossível falar de divindade e não falar de predestinação e não falar de batismo, porque uma coisa puxa a outra, né? E às vezes no assunto ali a gente tem que entrar para fechar o que nós estamos falando, né? Porque na fala do batismo está falando de divindade, né? Tem ali a citação do texto bíblico das 3 manifestações de Deus distintas, enfim, é aquilo que as pessoas muito discutem, né? E é pela divindade que vem o batismo verdadeiro, né? E nós vamos então estar falando sobre isso. Nós está circulando, como é do conhecimento dos irmãos, um vídeo, né, com um irmão aí, não conheço ele pessoalmente, mas ele é muito conhecido assim pela mídia, né, que é o Moisés, do grupo Voz da Verdade. Eu sei que muitas pessoas vão deparar com esse vídeo, e então nós vamos estar abordando aqui o assunto que tem repercutido bastante no debate que o Moisés, do grupo Voz da Verdade, teve com um certo pastor, também não conheço, me parece que é da Assembleia de Deus, eu ouvi o vídeo uma vez, ali não todo o vídeo, mas ouvi alguma coisa ali, e a gente vai trazer aqui alguns esclarecimentos, quem sabe isso
possa ajudar também algumas pessoas que depararam com esse vídeo. Me refiro ao vídeo do debate do Moisés, pastor Moisés, do grupo Voz da Verdade, com outro pastor da Assembleia de Deus. E aí você pode ouvir também esse vídeo e, quem sabe, Deus pode trabalhar na sua mente para fazer alguns esclarecimentos. Eu senti a necessidade de a gente abordar esse assunto, e o assunto que está aí de alguma forma na mídia. Eu quero, já antes de entrar aqui no estudo, dizer a todos que estão aqui e ao irmão, à irmã, a você que ama a Jesus e tem entendimento que o conhecimento que nós devemos buscar é na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente tem a fé no único Deus, cremos no único Deus, não cremos na doutrina da Trindade, 3 pessoas da Santíssima Trindade, isso é uma blasfêmia. Repudio essa doutrina em nome de Jesus, de 3 Deus, 3 ser divino, 3 pessoas da Trindade, como o Pai sendo o primeiro, o Filho sendo a segunda pessoa e o Espírito Santo sendo a terceira pessoa. São 3 deuses, como as pessoas dizem que eles concordam um com o outro. Isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia. E eu quero já entrar num texto. Me parece que Isaías 44, 24, porque se você tem a dúvida, meu irmão, a Bíblia tem a resposta das suas dúvidas. A Bíblia tem um esclarecimento. Então aqui é Bíblia, é palavra de Deus, não é história. Tem muitos contadores de história, e quero dizer que a Bíblia também, ela relata a história, são histórias verdadeiras, né, de Deus, né? Então nós vamos aqui para a palavra de Deus. Isaías 44. Isaías 44 e o versículo 24 e o 24, versículo 24. Isaías 44, versículo 24, diz assim: aqui não é o homem, não é o pastor da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, não, é o pastor da igreja verdadeira, da igreja que é dele mesmo, é o pastor, que é o Senhor Jesus, é Jesus falando, é o Senhor falando, é o próprio Deus aqui. Então aqui não é uma interpretação, a Bíblia já está interpretada, Deus está falando de uma forma que todos possam entender e compreender. Então vamos lá, 44 verso 24, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Vejam bem, Deus aqui falando, dizendo o seguinte, ele faz questão de dizer que ele sozinho, isso aqui é para aquelas pessoas que dizem, não, mas lá estava o outro. Não, Deus não mente, ele está dando aqui testemunho daquilo que ele fez e como ele fez.
E ele está dizendo que ele sozinho estendeu os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros. E aí ele vai falando. Eu quero que você, que vai estar deparando com esse vídeo, porque Deus permitiu, eu peço que você, em nome de Jesus, atente somente para a Bíblia, para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Não creia, não acredita em nenhuma pessoas que diz ser pastor, mestre, mensageiros de Deus, mas são falsos profetas. Falsos profetas. Qualquer pastor, qualquer líder, qualquer mensageiro, qualquer pessoa que tem um discurso de 3 pessoas, 3 Deus, porque se não é o mesmo, são pessoas distintas. Se são pessoas distintas, não é o mesmo. Eles só concordam um com o outro, mas são pessoas distintas. Se o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo, são 3 pessoas, e os 3 são Deus, como eles dizem, não, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e eles não são o mesmo. Então, meu irmão, essa pessoa é um idólatra, porque a Bíblia diz que só existe um Deus. Inclusive está no livro de Êxodo, mandamento, podemos ver. Agora vamos para o livro de Êxodo. É um tempo que nós temos muito cuidado, porque Paulo disse que viria um tempo em que as pessoas apostatariam da fé, e elas ensinariam doutrinas de demônios, e elas teriam sua própria consciência cauterizada. Qualquer pessoa que crer mais que um Deus, essa pessoa é um idólatra. Ele está levando as pessoas a pecar contra Deus. Êxodo capítulo 20. Pecar contra Deus. É a Bíblia que diz. Tem um cidadão, que eu conheço ele, que ele diz assim: uma mentira falada muitas vezes, ela acaba soando no ouvido das pessoas como sendo uma verdade. As pessoas têm dúvida se é mentira ou não, mesmo sabendo que é uma mentira, mas quando elas ouvem muitas vezes a mesma coisa, elas acabam pensando que aquilo não é verdade. Mas para lá, aquele que é de Deus, ele vai ficar com a palavra de Deus. Então, Êxodo capítulo de número 20, diz assim: e Deus falou todas essas palavras. Verso 2: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O Deus que tirou
Israel da terra da escravidão, ele dá um mandamento ao seu profeta verdadeiro Moisés, que trouxe o mandamento de Deus, as leis de Deus, para que aquele povo pudesse servir um Deus verdadeiro, um único Deus. E Deus então disse que não teria outros deuses. O povo de Deus não poderia servir outros deuses além dele. Então nós já lemos em Isaías 44, 24, onde Deus disse que ele sozinho estendeu os céus. Ele sozinho estendeu os céus. Agora aqui é um mandamento do Senhor. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não existe outro Deus além do Deus único e verdadeiro que tirou o povo do Egito, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Essa mentira, essa farsa, que eu até ouvi lá o pastor falso, dizendo que, sobre a Trindade, querendo contradizer o outro pastor, coitado, que estava meio coagido ali, meio perdido, dá para perceber, eu não sei exatamente o que estava acontecendo, e a gente viu assim que ele acabava não tendo resposta, não sei exatamente o que estava acontecendo, o emocional dele, enfim, não sei, não tem como, mas eu quero dizer a esse pastor da Assembleia de Deus, que foi público, não estou aqui, foi um debate público, então a gente pode mencionar nomes, que você, pastor, se converta ao Senhor Jesus, se arrependa enquanto é tempo. Se esse vídeo chegar até você, você deve, quem sabe, você tenha vergonha de fazer isso de uma forma pública, no teu quarto, vai lá e peça perdão para Deus, peça misericórdia para o Senhor, porque você está entrando num mundo de idolatria e levando as pessoas a ser idólatras, servir mais que um Deus. Isso é idolatria. E a Bíblia diz no Apocalipse, uma resposta que o pastor Moisés não deu para você, eu dou. Você não será salvo se você continuar nessa idolatria. Eu dou a resposta para você. Quando você perguntou para ele, então nós não seremos salvos, eu digo, se vocês não se converterem ao Senhor, não serão salvos pela graça, vocês vão para um juízo final. Pode ser que você seja alcançado pelas obras, porque lá a Bíblia diz que os livros serão abertos, e as pessoas serão julgadas mediante o que elas fizeram, pelo que está escrito nos livros, segundo as suas obras, diz a Bíblia. Mas existe duas ressurreições. Uma ressurreição é somente para a igreja, a noiva, aqueles que têm o nome do Senhor Jesus. Isso acontecerá 1000 anos antes do juízo final, quando o Senhor Jesus acontecerá o arrebatamento da igreja noiva. Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz que João estava observando, uns ressuscitou e outros não. Os outros não ressuscitaram até que completasse os 1000 anos. Então, um povo vai ressuscitar antes do milênio, no início do milênio. E os demais vão continuar mortos e outros vão morrer também durante o milênio. Só que no milênio, segundo a Escritura, as pessoas vão viver muito tempo, mas também vão morrer. E lá na frente haverá o juízo final. E essas pessoas, então, que não forem salvas pela graça, que esta graça que nós pregamos, que está em Jesus Cristo, Jesus é a graça de Deus para a salvação de todos quantos crê. Aqueles então que estiverem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Isso que é bíblico.
Isso aqui não é de uma teologia humana, de um pensamento humano, isso aqui é bíblico. Eu sei que você também tem entendimento do que eu estou falando aqui, não tem como discordar, porque é a palavra de Deus, né? Mas eu quero te dizer, o idólatra, segundo a palavra de Deus, não entra nos céus. E você crendo em 3 pessoas da Trindade, essa doutrina que surgiu sim, no ano 325 no Concílio de Nicéia, eu quero afirmar aqui, foi ali que iniciaram sim, porque você tentou persuadir o pastor Moisés, e ele se embananou ali. Eu estou afirmando aqui, foi no ano 325, pesquisa, qualquer pessoa pode pesquisar lá no Google, põe lá no Google, porque já antes as pessoas tinham uma variedade de fé, inclusive a fé que cria em 3, outros criam em 2, outros criam em 1, mas ela foi estabelecida, oficialmente ela foi estabelecida no ano 325, quando chegaram na conclusão da fé única. Lá no ano 380 e 1 também, no tempo de Teodócio, também discutiram muito sobre a Trindade, mas essa Trindade ela foi discutida, iniciada no ano 325, no Concílio de Nicéia, um concílio liderado por Constantino, imperador romano, que persuadiu os bispos que vinham até então ali pregando a palavra, mas havia uma divisão entre eles, uma discórdia de alguma forma sobre a fé, porque eles estavam vacilando sobre a fé, uns criam de uma forma, outros acreditavam de outra, e Constantino, na visão de unir o cristianismo em torno de uma única fé, faz essa reunião, convoca os bispos, que cedeu ao capricho do imperador, que eram covardes também, para cumprir a palavra de Deus também, que eles fariam deles negócio, e realmente foi feito, como está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que estão ligadas aí ao Estado, né? Ligadas à política para alcançar benefício também. Tem um montoeiro de pastor ligado, defendendo aí homem, defendendo política, porque tem interesse também atrás disso. Então, meu querido, preste bem atenção, você deve pedir perdão, porque você está escandalizando. E a Bíblia diz: ai daqueles que escandalizaram um dos meus pequeninos. Você está blasfemando contra aquele que vai estar sentado no trono, no juízo final, e vai julgar todos. A Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Agora eu quero te mostrar um texto aqui, pastor, para você e para outros tantos, mas que de repente vão deparar e vão refletir, e vai servir para ele como um alento, como uma resposta, mas que seja bom para você também parar e se arrepender enquanto é tempo, porque como a gente quer ver outros ser salvos, também eu quero ver você ser salvo. Agora, se você continuar nesta visão tua, conhecendo a palavra de Deus e lutando contra ela, eu quero te mostrar aqui diante de quem que você vai ter que se dobrar. Isaías capítulo 45, os irmãos que estão aqui no estudo e para aqueles que vão deparar com esse vídeo, Isaías 45, vamos ver se não é o mesmo. Isaías 45, versículo 20. Vou pegar aqui do versículo 19. Isaías 45, versículo 19. Preste bem atenção, meu querido pastor, e você que vai deparar com esse vídeo.
Que Deus possa abrir tua mente para você entender e compreender, porque um dia todos vão comparecer diante deste Deus. Quem é Ele? Jesus Cristo. Ele é o único Deus. Vamos lá. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Versículo 22, preste bem atenção aqui, que esse Deus, ele está dizendo aqui que não há outro além dele. Deus justo e salvador, não há além dele. Versículo 22, voltem-se para mim e sejam salvos. Então você deve voltar para aquele que você está rejeitando, e todos quantos não aceitam o testemunho da Bíblia, da palavra, devem voltar para ele, a única forma de ser salvo. E vamos ver quem é esse um que está falando, pedindo para as pessoas voltarem para ele. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Vamos lá, pastor, como é que fica? Você vai querer debater com Deus agora? Você vai dizer que a palavra, a Bíblia está errada, que Deus aqui mentiu? Isso é uma blasfêmia se você falar isso. Deus está falando que Ele é Deus e não há outro. Aonde você está querendo encontrar um outro Deus? Ouvinte, você quem sabe deparou com esse vídeo e vai deparar com esse agora, compara. Porque aonde existe o falso, existe o verdadeiro. Existem as falsas testemunhas e as verdadeiras testemunhas. Tem o falso e tem o verdadeiro. Tem aquele que torce a palavra, aquele que fala a palavra como ela é. Agora nós estamos lendo aqui Deus falando por boca de Isaías, mas quem que está falando aqui? Vamos descobrir no texto, lendo versículo por versículo, quem que está falando aqui. E ele está dizendo que ele é o único Deus e não tem outro. Continuamos para o versículo 23. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua confessará. E elas vão confessar o quê? Dirão ao meu respeito, esse Deus falando, somente no Senhor estão a justiça e a força, todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Isso é para aqueles que ficam revoltados, é para aqueles que se enchem de ódio quando alguém mostra que Jesus é Deus, esse único que diz, olha para mim, serei salvo. Para quem que nós temos que olhar para ser salvo? Hein, pastor? Diante de quem que todos os joelhos vão ter que se dobrar? Hein, pastor? Agora veja esse ser dizendo aqui que ele jurou por ele mesmo, porque geralmente o menor jura pelo maior, mas como não tinha outro, nem igual a ele, nem maior que ele, nem igual a ele, porque ele está dizendo que ele é o único,
Ele jurou por ele mesmo. Ele diz: já saiu da minha boca a palavra de justiça e não volta atrás. Que diante de mim, ele falando, todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar. Esse Deus, dizendo que ele é único, está dizendo que até mesmo aqueles que indignaram contra ele, que é o teu caso, até mesmo aqueles que se encheram de ódio, porque o nome de Jesus provoca revolta, o nome de Jesus provoca divisão, o nome de Jesus, ele provoca ira, discórdia. Até não poderia ser diferente, porque o próprio Jesus, ele disse: e vocês serão odiados por causa do meu nome. O nome é que causa tudo isso. As pessoas usam o nome para expulsar demônios, usam o nome para orar para os enfermos serem curados, usam o nome para prosperidade e tantas coisas, mas não quer usar o nome para receber o perdão dos seus pecados. Aí naquele dia vai chegar e dizer: mas em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas. E ouvirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não te conheço. Mas se a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre todos os moradores da terra, como que o Senhor não nos conhece? Ele não nos conhece, ele não vai conhecer essa pessoa como filho, porque o filho tem que ter o nome do pai. Mas quando as pessoas é contra o nome, como que ela vai receber? E aonde ela recebe esse nome? Aonde é o cartório de Deus? É as águas batismais. Lá é o cartório, lá onde faz o registro daquilo que ela já creu. Ali é só um registro, o nome já foi escolhido. Quando ela ouve, ela crê, ela entende, ela aceitou, então já foi escolhido o nome. Aí vai para o batismo e ali é invocado o nome sobre ela. E ali é o registro de Deus, foi registrado, é um ato público, onde fica registrado no livro da vida, o livro de Deus, porque é ali que a pessoa confessa. E você que deparar com esse vídeo, você tem um pouco, mas tem que ser rápido, tem que ser correndo, sair de todo engano, sair de toda mentira, mas fugir rapidamente da mão dos lobos, dos falsos. Porque qualquer pessoa que está mostrando para você mais que um Deus, ele é falso profeta. Porque Deus está falando aqui, tem que olhar para ele para ser salvo. Nós já lemos aqui: ele sozinho estendeu os céus. O mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Vamos para Isaías 43, versículo 10 também. Acho que nós encerramos aqui ou não? Faltou um versículo 25, né? Faltou 25 aqui. Então vamos ler ainda o 25, de 45, Isaías 45, 25. Então o 24 diz que dirão ao meu respeito, as pessoas vão dizer ao respeito daquele que vai estar sentado no trono: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam, tem uma tradução que diz: todos que irritaram contra mim, vai vir a ele. O Senhor diz: vai vir a mim. Todos que odeiam virão a ele e serão envergonhados. Vão ser envergonhados, ou seja, vai ser lançado no lago de fogo. Verso 5: mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Vão se alegrar, vão se exaltar, vão pular de alegria, saltar de prazer. Todos os descendentes de Israel. Agora, você sabe o que faz uma pessoa descendente de Israel? Pastor, você que fez teologia, até porque essa palavra teologia, teo, quer dizer Deus, logia, estudo, é estudar a Deus. Agora não tem como ninguém estudar a Deus senão na Bíblia. É a Bíblia que vai revelar a Deus. A Bíblia é que vai revelar quem é Deus, quem é o Senhor. Agora, sabe quem são os verdadeiros descendentes de Abraão?
Nós estamos aqui realmente numa teologia agora, num curso teológico. Vamos lá, Gálatas capítulo de número 3, anote aí, pastor. Gálatas capítulo 3, depois nós vamos voltar, e depois vamos também em Filipenses. Mas os descendentes de Abraão vai se alegrar. Mas quem são os descendentes de Abraão? Os israelitas? Nação? Não, aqui não está falando de nação. É espiritual, a Bíblia é espiritual. A letra mata, o espírito dá vida. É a revelação dela que vai trazer-nos vida. Então ele está dizendo que os descendentes de Abraão vai se alegrar, vai regozijar no Senhor. Mas quem são esses descendentes de Abraão? Por isso nós estamos vindo para o livro de Gálatas, no capítulo 3, e no versículo 27, 28. Podemos pegar do 26. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vejam bem, as pessoas que não têm a fé, mas que fé é esta? Fé é crer, mas Jesus diz: crer e ser batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Tem que crer e ser batizado. E nós vamos mostrar, teologicamente falando, para aqueles que gostam de teologia, então é estudar a Deus, e não temos como conhecer a Deus não conhecendo a Bíblia. Então, para nós conhecer a Deus, nós temos que conhecer a Bíblia, as Escrituras, as revelações dela. Vamos lá então, Gálatas capítulo 3, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não importa a nacionalidade, não importa o sexo, homem, mulher, se escravo ou livre, não importa se judeu, se grego, não importa a nacionalidade, porque o que nos torna descendentes de Abraão é se nós fomos batizados no descendente, que é Cristo. O texto é muito claro, está dizendo o seguinte: todos quantos foram batizados em Cristo, e aqueles que não foram, não é. É uma promessa para aqueles que foram batizados em Cristo. Tais revestiram de Cristo. Não importa nacionalidade, sexo, posição social, econômica. Nós somos um em Cristo. E se, então, isto já aconteceu com esse povo, então eles podem dizer: nós somos descendentes de Abraão. Isso é espiritual, é promessa, não é físico. Não tem nada a ver com ser judeu fisicamente, da linhagem ali de Abraão. Não tem nada a ver. Isto aqui é espiritual. Quer ver? Volta no versículo de número, aí mesmo, Gálatas 3, versículo 16. Paulo, ele usou muito aquilo que Deus deu para ele também. Ele era um homem sábio, todos nós sabemos disso, né? Era um doutor, mas ele, com a sabedoria dele, ele perseguia ao próprio Jesus, quando perseguia os irmãos, que tem essa palavra que nós temos, para
Quem não sabe, a igreja verdadeira de Jesus, porque a igreja são pessoas, o povo verdadeiro de Jesus é aqueles que crê em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Nós vamos posteriormente estar descrevendo isso aqui de uma forma mais inteligível. Crê em todos os mandamentos, todos os ensinamentos apostólicos, porque a eles foi dado, não a nós, a eles. Nós estamos trabalhando na restauração, fazendo com que os filhos voltem à fé dos pais, os pais da fé que foram os apóstolos. O meu ministério que Deus me deu é tocar trombeta, dizer volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Estou apontando para uma única fé, e é única, não tem outra. Qualquer fé diferente daquela que os apóstolos pregaram, qualquer ensinamento além daquilo que eles ensinaram, cumpre o que eles disseram, que viriam as pessoas que mudariam a palavra, falsificariam a palavra de Deus. Mas Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, venha a vós e pregue um outro evangelho, Paulo orientou os irmãos, seja anátema, maldito a pessoa que faz isso. Então esses pastores, essas pessoas que estão pregando o evangelho diferente do que Paulo pregou, você é um maldito do Senhor. É o que diz a Bíblia. É pesada a palavra? É, mas é o que diz a Bíblia, maldito. Ainda que for um anjo, ele é maldito, porque tem anjos aí enrustido, né, dentro dos corpos pregando, é um anjo, por isso que ele é maldito, ele vai ser condenado. Então nós vamos aqui para o versículo 16, olha aí a revelação. Podemos pegar um pouquinho antes, versículo 16, versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de retificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mais, dois pontinhos, chamando-nos a atenção para aquilo que vai vir, ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Vejam bem que Paulo chama a atenção de Israel, que achavam que a promessa era para eles, porque eles erravam por não compreender as Escrituras. Lembra que Jesus falou? Errais por não compreender as Escrituras. E quantas pessoas que estão errando, ensinando outras pessoas erradas, está formando esta bola de neve de milhares e milhares de falsos profetas, porque é uma escola dos tiranos, uma escola dos falsos profetas. Estão aprendendo do homem, não estão aprendendo de Deus. O próprio Deus fala isso por boca de Jeremias. Se eles tivessem ouvido a minha palavra, tivessem o meu conselho, então faria o meu povo ouvir a minha palavra, e não faria o meu povo desviar dos meus mandamentos, esquecer do meu nome, como fizeram seus pais nos dias de Baal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, nós estamos percebendo aqui que Paulo, ele dá um banho aqui. Ele está dizendo, veja bem, leia bem o texto. Leia lá, porque ele se embasava lá no Gênesis. Não, mas Deus fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. E Paulo disse, não, lê de novo o texto, vê que está no singular, não está no plural. A promessa foi feita a um homem, a Abraão e ao descendente. E ele está mostrando que descendente referia o texto de Gênesis. E ele diz, não está escrito lá os descendentes, como se falando de muito, mas ao descendente. Aí ele vai pregando, ensinando, ele mostra, em Cristo, então, no descendente, nós somos herdeiros. E podemos dizer que somos filhos de Abraão e herdeiro conforme a promessa.
Nós somos descendentes de Abraão, mas espiritualmente falando, por promessa. Lembra que Pedro prega no dia de Pentecoste? Quando Pedro começa uma mensagem no versículo 14 de Atos capítulo 2, ele encerra a mensagem no versículo 36 de Atos 2, uma multidão, quase que 3.000 almas, de uma forma unânime, olha para Pedro e os demais apóstolos e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, porque a promessa diz respeito a vós. É a promessa aos vossos filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Os herdeiros, os descendentes de Abraão, é os da promessa. Por isso que Pedro disse: você deve se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, porque em Jesus Cristo, aí sim, nós estamos nessa promessa. O batismo em nome de Jesus nos faz descendentes de Abraão, nos liga à fé que uma vez foi dada aos santos em Cristo. Não aceito ser batizado em nome de Jesus Cristo, pois você não pertence à linhagem de Jesus. Você não pertence ao descendente. O descendente é Cristo. Foi feito a Abraão e é o descendente. Paulo diz, não diz aos descendentes, como se falando de muito, mas Paulo mostra que o texto estava no singular e não no plural. Isto aqui é teologia. Pastor, isso aqui é teologia, é estudar Deus, é conhecer a verdade, é conhecer a palavra de Deus, as revelações de Deus. Vamos continuar. Lembra que nós lemos Isaías 45, do 22 ao 24, onde fala: diante de mim todo joelho vai ter que se dobrar. Isaías 45, a partir do 22, nós pegamos um pouquinho antes, né? 19. Mas do 19 ao 25, né? Mas parece que é no 22, 23 que o Senhor fala que ele jurou por ele mesmo que diante dele todo joelho vai ter que se dobrar. Agora vamos em Filipenses, vamos ver diante de quem que todo joelho vai ter que se dobrar. Veja bem que ele dizendo: eu sou Deus, não tem outro além de mim. Ele jurou por ele mesmo, porque não tinha outro maior que ele, para que ele pudesse estar jurando por ele, que diante dele todo joelho vai se dobrar. Agora vamos para Filipenses, vamos ver diante de quem todo joelho vai ter que se dobrar. A gente precisa entender a palavra de Deus assim como ela é. Nós não podemos torcer a palavra, nós não podemos mudar a palavra de Deus. Nós devemos ensinar as pessoas exatamente o que está escrito. Não podemos tirar nem acrescentar. Devemos pregar exatamente o que está escrito. Filipenses capítulo 2. O que as pessoas precisam entender é que a Bíblia diz, nós não vamos ler agora, mas é um texto muito conhecido, Evangelho de São João, não vamos lá agora, mas Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus se manifestou em carne, ele se fez carne, porque o verbo que estava com Deus era o próprio Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, Deus na forma humana. E como humano, ele era inferior ao espírito, como carne, porque a carne é inferior ao espírito. E ele tinha que se fazer carne, porque ele tinha que morrer, derramar sangue e morrer para perdoar os nossos pecados. É o sacrifício. Ele tinha que fazer isso. E se ele não se fizesse carne, ele mesmo se fez carne, o verbo se fez carne. Mas esse verbo se fez carne, a Bíblia diz que ele estava com Deus e era Deus, porque as pessoas são representadas pela sua palavra. Alguém vai crer em alguém se ele falar, se ele
Se ele fechar a boca e não falar nada, não tem como alguém crer nele, porque crer é crer na palavra. A palavra representa a pessoa. Então Jesus era a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que estava com Deus, que era o próprio Deus, pois a palavra de Deus é o próprio Deus. Agora, como carne, ele tinha vida. Agora nós estamos olhando aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, pegando aqui do versículo de número 9, pegando um pouquinho antes, verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que a ser igual a Deus, porque ele se esvazia, ele se esvaziou, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isto Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele, na forma humana, ele era inferior ao Espírito, mas a Bíblia diz que esse ser aqui, que era o Filho, ele é o Verbo, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus, ele não era um dos deuses, porque Deus disse: não tem outro comigo, antes de mim não se formou e depois de mim não vai se formar. Isaías 43, versículo 10, nós lemos lá que diante dele todo joelho vai ter que se dobrar, e ele vai dizendo: eu sou Deus, não tem outro além de mim, eu jurei por mim mesmo. Mas a ele muitos vão chegar e vão ficar envergonhados, aqueles que irritaram contra ele, vai ser envergonhado. Ele está revelando. Então as pessoas não conheceram quem era aquele que estava aqui entre os homens, na forma humana. Quem era ele? Ele é um outro. Não, ele é Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Deus faz o quê? Entra dentro daquela carne, dentro daquele corpo, para reconciliar o mundo com ele mesmo. Mas nós já vamos ver esse texto aqui, nós já vamos estar encerrando, mas nós vamos ver esse texto aqui. Mas nesse texto aqui, diante de quem todo joelho vai ter que se dobrar? Ao nome de Jesus. Todo joelho, nos céus e na terra, vai ter que se dobrar e vai ter que confessar que Jesus Cristo é quem, pastor? Que ele não é um dos senhores, não, ele é o Senhor. É revelação. Os discípulos, antes de ter a revelação, também queriam um pai fora dele, do filho. Não existe pai fora do filho, pois o próprio pai diz: fora de mim não há salvador. O filho ali era o próprio Deus que se fez. Então Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se fez homem, está escrito aqui, ele esvaziou-se a si mesmo, ele nos opôs ser igual a Deus. Por quê? Na forma humana, ele toma a forma humana, ele se esvazia. Mas ele era o próprio Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, não é um outro Deus. Ele era a palavra de Deus. Como que as pessoas não creem nisso, não acreditam nisso? É a palavra de Deus. Vamos ver em João, 1 João, Epístola Universal de João. Veja bem, é diante de Jesus que todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar. Ele é o tabernáculo. Então, continuo te dando um conselho, pastor, mas faça isso o mais rápido possível. Se converta ao Deus verdadeiro, se converta ao Deus que criou os céus e a terra e o mar, porque um dia os teus joelhos vão ter que se dobrar diante dele. Todo joelho, nos céus e na terra, diz a Bíblia, vai ter que se dobrar o nome de Jesus.
E veja bem que lá em Isaías ele diz que eu sou Deus, e diante dele todo joelho tem que se dobrar, e ele se revela no Novo Testamento. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quantas pessoas, na mesma ignorância que os judeus, simplesmente criando as suas religiões, seus dogmas, suas organizações, e longe de Deus, não conhecendo aquele de que eles falam. Então, olhando aqui João, nós observamos João capítulo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e a nossa mão apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O Pai e o Filho trata de uma única pessoa. Veja bem o texto, a semelhança do texto de 1 João com o Evangelho de São João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aqui ele começa assim: o que era desde o princípio, mas lá no princípio era o Verbo. E ele vai falando do Verbo que estava com o Pai e que era o próprio Pai. É o que diz João: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Filho. E João está falando assim que viu a vida. O Filho é a vida. Eles tocaram nela, eles ouviram ela. Então eles viram, ouviram e tocaram nela. E ele está falando que estava com o Pai desde o princípio. Ela se manifestou. Então, se não crer na palavra de Deus, no Evangelho, no testemunho que a Bíblia dá do Filho, trazendo a revelação quem é Ele, não tem salvação. O que o Moisés não respondeu para você, pastor, se você deparar com esse vídeo, eu respondo: você não terá salvação se você não crer, porque a vida eterna é esta. Está lá em João 17, verso 3, que crê em ti só, Pai, como único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste, como único. É vida eterna. Se não crer assim, não tem vida eterna. Então, para nós encerrarmos aqui, nós vamos ter outras e outras mensagens, meditação, que poderá te ajudar. E quero deixar aqui o meu contato também. O e-mail é searagospel@hotmail.com, mas certamente vai na descrição do vídeo, no nosso contato. Você poderá estar entrando em contato conosco, então, na descrição que vai no vídeo. Inclusive, você, pastor, que debateu lá com Moisés, se você quiser também um debate, nós podemos fazer. Seria uma bênção. Mas não no intuito de disputar conhecimento, mas de trazer esclarecimento. Mas se você já está sendo esclarecido, você pode fazer isso dentro do teu quarto, em qualquer lugar, mas em sair inclusive da grande Babilônia. Sai dela, povo meu, porque a Babilônia, vocês sabem quem é, vocês pregam isso, vocês falam isso, mas lá tem uma mensagem para a grande são as filhas, aquelas que estão todas ligadas à Babilônia. E você sabe o que liga as pessoas? É a fé. Então, nós podemos ficar por aqui por causa do horário, né? Nós temos um horário, e espero que Deus possa estar falando fortemente no coração de todos quantos depararam com esse vídeo. Espero
Pastor, me esqueço agora o nome do pastor que debateu lá com Moisés. Se você deparar com esse vídeo, se for da vontade de Deus, vai chegar até você. Você poderá se arrepender, pedir perdão para Jesus, para o único Deus, que Deus esteve aqui na forma humana. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens seus pecados, diz Paulo, nos deu o ministério da reconciliação, diz Paulo, recomendando todos os homens que reconciliem-se com Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 19. As verdadeiras testemunhas dá testemunho que só tem um Deus. Isso está lá em Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, meu servo é que escolhi, para que entendais, saibais e me creais que eu sou o mesmo Deus, antes de mim não se formou, e depois de mim não se formará. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Versículo 11 de Isaías 43. Eu anunciei, eu fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas. Eu sou Deus, diz o Senhor. Então, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala de um único Deus. De um único Deus. E qualquer religião, qualquer líder, pastor, qualquer segmento, qualquer organização que crê nessa trindade de Deus, que foi uma invenção de Constantino com os bispos caídos, no ano 325, no concílio de Nicéia. Quem está nesta fé está ligado à Babilônia, está ligado a ela. Sai dela, povo meu, não poderá ser salvo, não acontecerá arrebatamento para essas pessoas. O arrebatamento é para a noiva, é para a igreja. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus possa trabalhar na tua mente e no teu coração, e que você possa entender que um dia, querendo ou não, os teus joelhos vai ter que se dobrar diante deste que você está se irritando contra ele hoje. Mas o Senhor já está profetizando, mas vão vir a mim e vão ser envergonhados. Aceita Jesus como seu Deus, como seu Senhor, como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo uma única pessoa e não três deuses. Esta é a mensagem. Tem o Pai? Sim. Filho? Sim. O Espírito Santo? Sim. Nós vamos entender e posteriormente vamos estar explicando mais detalhadamente sobre essas manifestações distintas deste único Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja em Cristo Jesus, nosso Senhor.